A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz a todos, obrigado pela audiência. Estamos aqui compartilhando com vocês algumas preciosidades da palavra do Senhor e, maiormente, no que diz respeito à nossa inserção ministerial como Casa do Pai, Igreja do Nazareno em Lages. Eu já tenho compartilhado 5 posicionamentos que nós temos adotado a partir desse ano de 2022 e hoje eu gostaria de compartilhar uma sexta visão, um sexto propósito, um sexto ponto que, vamos dizer assim, indicam por onde e para onde nós vamos estar caminhando. A Casa do Pai, a visão número 6, é um lugar onde a adoração ultrapassa os limites do culto e acontece no dia a dia das pessoas como um estilo de vida. Eu quero repetir a frase: Casa do Pai é um lugar onde a adoração ultrapassa os limites do culto e acontece no dia a dia das pessoas como um estilo de vida. Esse assunto, ele precisa ser abordado porque a adoração, ela é um ponto importante nas Sagradas Escrituras. Se você pegar desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, até o final da Bíblia, você vai ver que a adoração é um tema central. É um tema central. Você começa percebendo que Deus é adorado, que Deus é glorificado, que ele recebe a adoração dos seus filhos, que a adoração é uma atitude relacional, e você vai lá no final, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, do verso 9 ao verso 12, e você vai perceber que João, o apóstolo, ele teve uma visão dos glorificados, e todos no céu, né, segundo a sua visão, em pé diante do Cordeiro, né, adorando e glorificando, e ele fala lá que era uma multidão incontável, não tinha como contar, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, louvando e adorando ao Senhor. Então a adoração bíblica, a adoração ao Senhor é um tema central. Você precisa entender também que aqui nós adoramos a Deus com o nosso cântico, mas adoramos a Deus sobretudo com a nossa vida. E o que nós vamos fazer na eternidade será apenas e tão somente adorar ao Criador, adorar ao Senhor. Então aqui e por toda a eternidade. A adoração, ela é importante, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus procura adoradores. Tem 2 coisas que Deus procura registradas na Escritura. A primeira delas é intercessores e a segunda, adoradores. Então, se Deus procura, é porque realmente é um fator importante. E se é importante para Deus, como eu falei aqui na semana passada, se é importante para Deus, precisa ser importante para nós. O que é adoração? A adoração é a manifestação de temor reverente. A adoração, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as palavras correspondentes no hebraico e no grego dão a ideia de prostração, ou seja, a ideia de colocar o rosto no chão, de colocar a cara no pó, né, reverentemente diante de uma autoridade, no caso Deus, o Criador, o Senhor. Então a adoração é isso, é você se inclinar perante alguém que governa, alguém que tem autoridade, é prostração, é demonstração de admiração e de respeito. No Antigo Testamento, quando nós falamos em adoração, ela estaria mais restrita ao tabernáculo e ao templo, como sendo uma espécie de um ritual. Essa palavra você precisa gravar, é um ritual. Restrita ao tabernáculo, restrita ao templo, que incluía sacrifícios de animais. Então, todo judeu, né, todo israelita, no seu relacionamento com o Pai, no seu relacionamento com Deus, ele ia ou para o tabernáculo, depois mais tarde para o templo, e ele oferecia os seus sacrifícios diários, com derramamento de sangue. Para nós pode parecer um pouco estranho isso, mas havia o derramamento de sangue como sendo o ponto auge da adoração. O ponto auge do culto era quando o sacerdote ou o sumo sacerdote se dirigia ao altar com o sangue do animal imolado e derramava naquele altar, né, como propiciação. Então o perdão dos pecados acontecia e Deus era adorado e glorificado por meio disso. Havia também a queima de incenso, né, que era diferente do incenso de hoje, mas
havia uma forma especial com especiarias, com algumas coisas bem detalhadas e bem específicas que esse incenso era formado, né, com sal e tal. E esse incenso ele era queimado, e a Bíblia diz que aquele aroma daquele incenso queimado, né, Deus ele aspirava, ele sentia o cheiro, e aquilo era uma forma de adoração ao Senhor. E nesse ritual de adoração em culto, o ponto auge era a bênção sacerdotal. Era quando o sacerdote se dirigia à nação e ele dizia: o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e ele te dê a sua paz. Então todos saíam do recinto abençoados. O ritual ele só terminava com a bênção. Hoje tem gente que sai antes do culto, sai sem a bênção. E se eu puder te dar um conselho, não saia do recinto, não saia do lugar de adoração sem você receber a bênção do seu líder, sem você receber a bênção do seu pastor. Ele está ali para te abençoar. O culto só terminava com a bênção sacerdotal. No Novo Testamento as coisas são um pouco diferentes. Vejam bem, o que acontecia no Antigo Testamento era a sombra daquilo que aconteceria a partir do Novo Testamento. Então aquilo que no Antigo Testamento é uma realidade física, a partir do Novo Testamento é uma realidade espiritual, ou contém um ensinamento espiritual. E aí nós encontramos no texto de João capítulo 4, no verso 21, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele faz uma primeira mudança. Ele diz: olha, vem a hora e já chegou, né, em que nem neste lugar, e ele estava se referindo ao Monte Gerizim, que era onde a mulher dizia que era o lugar de adoração, e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então veja bem, Jesus ele faz uma mudança de paradigma, uma mudança de visão, né, dizendo: olha, a adoração não está restrita a um lugar. Opa, já temos uma mudança significativa. A adoração não está restrita a um lugar. Não é em Gerizim, não é em Jerusalém. Portanto, nenhum lugar é detentor da verdadeira adoração ao Senhor. Você precisa entender isso. Não existe um teto, não existe uma igreja, não existe uma denominação que seja detentora da verdadeira adoração ao Senhor. Então Jesus ele vai ampliar a visão e vai dizer que a adoração ela se processa em espírito e em verdade. E com isso Jesus estava dizendo que a pessoa adoradora seria o lugar onde Deus é adorado. Então eu posso adorar a Deus no carro, eu posso adorar a Deus no supermercado, eu posso adorar a Deus no meu trabalho, eu posso adorar a Deus dentro da minha casa, na minha família, posso adorar a Deus naturalmente dentro do templo, na igreja onde eu congrego, onde eu participo. Então Jesus ele tira o foco, diz: não é aqui, não é ali, mas é aqui, é dentro, é interior. Jesus, com a sua morte na cruz, ele elimina também a questão dos sacrifícios, né? Então o livro de Hebreus ele vai trabalhar muito bem isso. Talvez eu deixe isso como sugestão para você. Leia o livro de Hebreus. Jesus vai tomar o lugar do sacrifício. Ele é a oferta, ele é o sacrifício, e ele se ofereceu uma vez por todas, para todos sempre, para eliminar a necessidade de sacrificar animais. Hoje, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi para a cruz uma única vez, uma única e suficiente vez, e ali todos os sacrifícios são eliminados, e nós temos adoração direta à presença do Pai. A celebração da ceia se torna, vamos dizer assim, um momento auge da adoração cristã. Quando nós celebramos a ceia, ela se torna uma refeição memorial, né? uma anamnesis, uma lembrança, né, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e nós tornamos isso atual pela participação na ceia do Senhor. O incenso, que no Antigo Testamento era algo físico, algo real, palpável, à luz do Novo Testamento, segundo o Salmo de número 141, verso 2, diz que, e o livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 8, diz que o incenso são as orações dos santos. Então não é mais um incenso queimado que vai para as narinas do Senhor, mas é aquilo que você e eu fazemos quando nós nos ajoelhamos, quando nós erguemos as nossas mãos, quando nós ficamos em silêncio, quando nós estamos conversando com Deus. Então este é o incenso a partir do Novo Testamento. São as nossas orações sendo erguidas como oferenda vespertina, diz o texto, né, ao Senhor. Então é por meio das orações. O que eu quero frisar
é que a verdadeira adoração ela seria processada no dia a dia como um estilo de vida. E é isso que nós queremos fazer na casa do Pai. Para nós, importa mais o que a pessoa faz fora do templo do que propriamente dentro do templo. Por quê, pastor? Porque dentro do templo pode ser tudo um teatro. Dentro do templo você pode teatrar, você pode fantasiar, você pode fingir, você pode demonstrar que você é um adorador, mas quando chega no dia a dia, lá no seu trabalho, no meio da sua família, na sociedade, quando você está no mercado, comprando, negociando, vendendo, ali você mostrar o caráter de um adorador ao Senhor, ali que está o desafio. Então Jesus ele vai trabalhar essa questão com a mulher samaritana, dizendo, vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, ou seja, o negócio é aqui dentro, em espírito e em verdade. Não há como fingir, tem que ser na verdade. Então o que o Novo Testamento vai trabalhar? Ele vai trabalhar o nosso corpo como sendo o templo do Espírito Santo e o lugar onde Deus é adorado. Ele habita aqui e é adorado aqui, é no nosso corpo. Por isso, importa muito o que a gente faz com o nosso corpo. Qual é o objetivo da adoração? O objetivo da adoração é nos tornar semelhantes a Deus. Presta atenção nesse detalhe, que isso aqui é muito profundo. O objetivo da adoração é nos tornar semelhante ao objeto da nossa adoração. O Salmo 115, o verso 8 diz: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem. Está falando ali da idolatria, dos ídolos que têm boca e não falam, que têm ouvido e não enxergam, que têm olho e não, ouvido e não ouve, tem olho e não enxerga, tem mãos e não apalpam, tem pés e não caminha. Ou seja, o ídolo não serve para nada. Ele não tem uma finalidade específica de abençoar aquele que o adora. Mas o que o salmista está dizendo, fique igual, se torne semelhante a ele se você o adora. Então o objetivo da adoração é nos tornar semelhante àquele a quem nós adoramos. E nós adoramos um Deus que é vivo, nós adoramos o Senhor Jesus que é vivo, nós adoramos o Espírito Santo. Nós estamos aqui naturalmente falando da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Nós o adoramos porque são vivos, não estão mortos. Então essa é a questão, é nos tornar semelhantes ao nosso Deus. Nos nossos cultos hoje, vamos dizer assim, na maioria das igrejas, eu estou falando aqui naturalmente, na maioria das igrejas, especialmente daquelas que eu conheço, quando as pessoas chegam para aquele tempo de adoração, que é necessário ter o tempo de adoração comunitária, geralmente, e isso nós pregamos e ensinamos na casa do Pai, a adoração é algo da igreja. Esses dias alguém falou assim: pastor, eu vou lá na sua igreja para adorar. Eu falei: pode ir, querido. Aí ele perguntou assim: mas eu tenho alguém que me acompanha no cântico? Tem playback, alguma coisa? Eu falei assim: como assim? Não, é que eu vou lá para cantar. Eu falei: não, lá na igreja é diferente o negócio. A adoração é da igreja, não é de um indivíduo, não é de uma pessoa. Mas existem aqueles no altar que são os facilitadores da adoração. Então nós temos lá um ministro, alguém entendido no canto, ou no cântico, ou nos cânticos, que estão ali para facilitar a adoração da igreja. São os condutores da adoração, que naturalmente precisam ter uma vida reta, precisam ter uma vida santa, uma vida íntegra, que precisam ser dependentes de Deus. Mas nós temos que olhar para aquilo que a Bíblia fala a respeito daqueles que ministram. E aí nós vamos lá para o livro de Crônicas, o primeiro livro, capítulo 25, do verso 1 ao 8, e lá nós vamos ver, se você quiser depois fazer um estudo pormenorizado, 1 Crônicas 25, do 1 ao 8, você vai ver que ali Davi, quando ele institui a questão do cântico no templo, ele dá algumas diretrizes. Primeiro, todo aquele que canta no altar, ele se torna um profeta do cântico. Está lá no verso 1. Profetas do cântico. Eles profetizavam por meio do canto. Então, por meio daquilo que a igreja canta e daquilo que o ministro entoa, ele está profetizando tanto a bênção como a adoração ao Senhor. A segunda coisa que fica clara lá naquele texto é que todos aqueles que estavam no altar estavam debaixo de submissão, tanto dos pais como do líder. Presta atenção que isso aqui é importante. Não vá colocar no altar gente rebelde, gente insubmissa, gente que não é obediente dentro de casa, gente que não honra pai, gente que não honra mãe. Não vá colocar lá no altar, porque é pepino para você, é pepino para a igreja, é problema para a igreja. Um rebelde gera outro rebelde. Uma adoração em rebelião gera uma igreja adoradora em rebelião. Isso aqui, gente, estremece. Você precisa prestar atenção no que eu estou dizendo. Muito cuidado com quem sobe para o altar. Submissão.
Assim como aqueles líderes estavam sujeitos ao rei, também nós precisamos hoje estar submissos ao Rei Jesus, ao Senhor dos Senhores. Versículo 7, naquele texto de 1 Crônicas 25, diz que eles eram instruídos no cântico. Não coloque no altar quem não sabe cantar. Ah, pastor, mas aí o que importa é o coração. Não é não. Não vá pensando assim, porque o coração, ele é enganoso. A pessoa que vai para o altar, ela tem que entender do assunto. Ela tem que ser afinada, ela tem que entender de ritmo, né? Enfim, de tudo aquilo que diz respeito ao cântico. Ela precisa ser instruída no assunto, ela tem que ter conhecimento de causa. Entende o que eu estou falando? Então, instruído no assunto. E o versículo 8 do capítulo 25 de 1 Crônicas fala sobre o discipulado. Todos estavam sendo discipulados, né? E discipulando alguém. Veja bem, um líder produz um semelhante. Esses dias eu preguei na igreja e eu falei, pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Pastor gera o quê? Pastor. Eu gero um semelhante. Eu sou um formador de líder. Eu sou um formador de pastores. A igreja gera ovelha. E isso precisa ser algo claro no nosso coração. Um ministro vai gerar um outro ministro. Um semelhante seu. Então ele está debaixo de discipulado e discipulando alguém, formando a próxima geração de liderança. Então assim, isso é muito importante que eu estou falando, e nós na casa do Pai estamos tomando este zelo e este cuidado, para não transformar o altar num mero mercado e num cenário de apresentação. Vem um e se apresenta, vem outro e se apresenta, vem outro e isso, e vem outro e aquilo. Isso não é adoração. Adoração é da igreja, facilitada por um ministro cheio da graça, cheio da unção do Senhor. O altar era o lugar no Antigo Testamento onde a divindade se manifestava, onde Deus se manifestava, onde Deus, né, aceitava a oferta que o adorador gostaria de entregar. E no Novo Testamento, como eu disse, nós somos o altar, né, e é no coração que acontece este encontro de adoração com o Senhor. Então, caminhando para algo específico, para algo mais prático, como é que nós podemos efetivamente adorar ao Senhor? Em Mateus capítulo 15, no verso 8 e no verso 9, Jesus usou um texto de Isaías 29:13 e ele parafraseou então aquele texto dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, ensinando, preceitos que são doutrinas de homens, algo parecido com isso. O povo me honra com os lábios. Então nós temos que tomar cuidado pelo menos com duas coisas. A primeira delas, nós não precisamos de um teto específico para adorar a Deus, mas podemos adorá-lo em todo lugar. Temos que cuidar para não ser uma adoração falaciosa, uma adoração apenas de boca, mas uma adoração com a nossa vida, e essa adoração vai acontecer no nosso dia a dia. Segunda coisa, Deus ele não se impressiona com palavras bonitas se elas não tiverem significado ou conteúdo. Tem gente que fica pensando o que vai dizer para Deus e a forma como vai dizer, e estuda frases e compõe frases. Gente, Deus, o Criador de todas as coisas, que criou tudo muito lindo, muito magnífico, ele não se impressiona com a nossa performance, ele não se impressiona com as nossas palavras, mas ele se impressiona com o que está no nosso coração. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o que importa é se o seu coração está próximo ao Senhor. Lembra daqueles dois homens que foram ao templo para orar? Jesus conta essa história. Um dizia: eu sou bom, eu dizimo, eu faço isso, faço aquilo, eu nem sou parecido com aquele ali. E aquele ali disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus pergunta: qual dos dois voltou justificado para casa? O soberbo ou aquele que se humilhou? Então essa é a questão. O que no Antigo Testamento era sacrifício, o sacrifício exigido no Novo Testamento é o sacrifício de quebrantamento, é o coração moído diante do Senhor, é o que está aqui dentro, não o que sai da sua boca. Quando você estiver a sós com Deus, e é necessário estar a sós com Deus, dê prioridade àquele momento, valorize aquele momento, separe um tempo especial para você adorar ao Senhor. Se você estiver no carro, põe um louvor, escuta um hino, adore ao Senhor. Se você está caminhando, adorando, você vê algo lindo, algo que Deus criou,
adore o Senhor. Mas tem aquele momento onde você vai, entra no seu quarto, como Jesus disse, fecha a porta, e você vai adorar o Senhor em secreto. Então aproveita aquele momento para estar a sós, em intimidade com o Senhor, abrindo o seu coração e despejando o que está no seu coração diante do Senhor. Segunda coisa, fuja das distrações. Gente, como isso é problemático. A gente tem tanta informação o tempo todo, é bombardeado daqui, é notícia daqui, é celular, é Facebook, é WhatsApp, e é um que fala, é outro que diz, e a cabeça da gente, a gente fica, né, meio louco, meio doido, não sabe no que acreditar e para onde olhar. Eu acho que a gente precisa fugir um pouquinho das distrações, fugir um pouquinho das notícias, fugir um pouquinho dessa parafernália que a gente vive cercado daqui e dali, e ter um momento a sós com Deus. Isso é muito importante. Terceira coisa, né, se a sós com Deus, é ir além das palavras, não ficar apenas nas palavras bonitas. E em quarto e último lugar, adorar ao Senhor com a vida em todas as nossas atividades, tá? Adorar ao Senhor com a vida. Quando chegar para a igreja, use o que o Salmo 100 fala. Use aquilo que 1 Coríntios 14, 26 fala. Né? A Bíblia, ela ensina que a igreja faz parte do projeto e do plano de Deus para nós. Então, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia da volta do Senhor se aproxima. Então, o templo é importante. Quando você for para o templo, adore ao Senhor da melhor forma que você conseguir. Tenha um tempo de adoração genuína, linda, maravilhosa, para a glória de Deus. Não faça as coisas de qualquer jeito, ou porque aquele faz, ou porque aquele faz, ou porque você achou bonito o jeito daquele outro. Seja você mesmo. Entregue a sua adoração ao Criador. A adoração no Novo Testamento precisa ser uma coisa dinâmica. A Bíblia diz, um traz salmo, outro doutrina, né? Esse traz revelação, aquele traz língua, esse aqui traz interpretação, ou seja, é tudo feito para edificação. E essa é a dinâmica de um verdadeiro culto de adoração ao Senhor. Sobretudo, e eu tenho falado isso na casa do Pai, a nossa adoração, ela precisa ser uma adoração ruidosa, celebrativa, de celebração, de muita alegria, né? Porque Deus é dessa maneira. O Salmo 150 fala que nós devemos adorar a Deus com toda a gama de instrumentos musicais possíveis de serem mencionados e concebidos. E fala também que nós devemos adorar ao Senhor com as nossas danças. Houve um tempo na igreja que eu fui conhecido como um pastor dançarino. E aí a gente vai ficando velho e coisa e tal, e a gente acaba perdendo algumas coisas, né, que a gente jamais deveria perder. E ultimamente eu tenho voltado a ser eu mesmo, né? É o meu jeitão desengonçado, é o meu jeitão, mas eu quero adorar o Senhor com o meu corpo, né, fazendo do meu corpo o templo do Espírito Santo, onde eu vou adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então não esqueça desse recado. A casa do Pai é um lugar onde a adoração ultrapassa os limites do culto e acontece no dia a dia das pessoas como um estilo de vida, mas nós não abrimos mão da adoração em culto, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por mais essa oportunidade de compartilhar mais um aspecto da Tua palavra. O Senhor nos chama para sermos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, e esse é um verdadeiro desafio para nós. Ultrapassarmos a barreira da hipocrisia, da ostentação, da demonstração. Nós não estamos aqui em lugar algum e nem mesmo na igreja para fazer qualquer tipo de apresentação, mas queremos adorar ao Senhor dentro do nosso coração, com a nossa vida, especialmente no nosso trabalho, o lugar mais difícil talvez depois da família, onde nós devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu oro, Pai, para que o Senhor desperte esse senso, esse sentimento, essa vontade, e o Senhor desperte em nós o desejo de sermos assim como o Senhor Jesus ensinou aquela mulher samaritana. Nós oramos pedindo a Tua bênção e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, gente boa. Deus abençoe. Ótima semana para todos. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim
vazio de mim. Sopra o teu vento